espero que seja tudo bem com vocês, seus familiares. Pessoal, o último material que eu mandei para vocês foi uma lista de revisão geral, com 19 questões. Falei que ia dar alguns dias para vocês tentarem resolver e hoje eu vou fazer o gabarito comentado. A primeira questão se refere a duas substâncias muito conhecidas. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e a sacarose, que é o açúcar comum. Pessoal, no cloreto de sódio eu tenho um metal e ametal. Metal e ametal, a ligação é iônica. O sódio é o cátion e o cloreto de sódio é o ânion. Então, esse é um composto iônico. Se a gente analisar a sacarose, repare bem, a ligação entre hidrogênio e ametal, ou ametal com ametal, a ligação vai ser sempre covalente, hidrogênio com ametal ou ametal com ametal. Conclusão, o NaCl é um composto iônico, enquanto que a sacarose é um composto covalente. Aí a questão faz algumas afirmações em relação a esses dois compostos. Vamos analisar. Número 1. O cloreto de sódio é uma substância iônica, verdade. Sendo que o cátion sódio tem carga mais 1. Ou seja, a afirmação número 1 ela é uma afirmação verdadeira. 2. A sacarose é uma substância molecular, verdade até aí. E apresenta ligações iônicas entre seus átomos, falso. Ligação covalente. 3. A solução que continha cloreto de sódio conduziu corrente elétrica. Pessoal, vocês devem se recordar, quando eu dei ligação iônica, eu falei 5 características dos compostos iônicos. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido, conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa, alto ponto de fusão é ebulição, correto? E são sólidos cristalinos. Então repare que está dizendo a afirmação número 3, a solução que continha cloreto de sódio conduziu corrente elétrica. Repare bem, é um composto iônico. Ele não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz quando está fundido ou em solução aquosa. Então a afirmação número 3 ela é verdadeira. Número 4. O hidrogênio na sacarose é um cátion com carga mais 1. O hidrogênio na sacarose é um cátion com carga mais 1. Pessoal, veja bem, o NOx do hidrogênio na sacarose, NOx é um assunto que eu ainda vou, é um dos próximos assuntos a ser dado para vocês. Mas o NOx do hidrogênio é mais 1, só que na realidade ele não funciona como um cátion. Então o que é que o aluno faz nesse caso? Ele analisa todas as alternativas, porque ela tem uma parte que é verdadeira. Só que na realidade, o fato de ser mais 1 não significa que ele é um cátion. Então vamos analisar o número 5. O cloreto de sódio é um amontoado de cátions e ânions, conhecido como retículo cristalino, exatamente. Todo composto iônico, cátion e ânion, todo composto iônico é sólido e cristalino. Então, pelo que nós vimos aí, a 1 foi verdadeira, a 2 foi falsa, fala que a sacarose tem ligação iônica, a 3 é verdadeira, que é a solução que continha corrente elétrica, e a 5 verdadeira. Então nós temos aí, quais são as verdadeiras aí? Então, na realidade, 1, 3 e 5. As proporções verdadeiras são 1, 3 e 5. A resposta é a letra B. 1, 3 e 5. Pessoal, passando à questão número 2, se refere a essas três substâncias, SO3, H2S e BeCl2. Pessoal, o SO3 é uma substância tetraatômica. É uma substância tetraatômica. Normalmente, as substâncias tetraatômicas que não têm átomo da família 2A, 3A e 4A, elas são piramidais. Só que o SO3 é exceção, vocês viram isso em geometria, podem dar uma revisada, ela é trigonal plana. Então a molécula SO3 é trigonal plana. A molécula H2S é triatômica e a BeCl2 também, ambas são triatômicas. Só que aqui não tem átomo da família 2A, 3A, 4A, não tem átomo híbrido.
Então, molécula triatômica sem átomo híbrido, ela é angular. Já a molécula do BSL2, ela é triatômica, mas sem átomo híbrido, o berílio. Molécula triatômica com átomo híbrido, ela é linear. Ou seja, pessoal, a molécula SO3, ela é trigonal plana aí no desenho é a 4. A molécula H2S, ela é angular, aí no desenho angular é a 2. E a molécula BSL2 é linear, que é a 1. Então a resposta correta é respectivamente 4, 2 e 1. 4, 2 e 1. Então a alternativa correta dessa questão é a letra E. Pessoal, a questão número 3 se refere às moléculas CO2 e NH3. Pessoal, dando uma relembrada em polaridade, aqui eu tenho um composto binário com átomo híbrido e a molécula com mais de 2 átomos, ou seja, essa molécula ela é apolar. Aqui eu tenho um composto binário, mas não tem átomo híbrido, ou seja, essa molécula ela é polar. Pessoal, analisando as alternativas, aí fala, o CO2 é constituído por moléculas polares, então já é falsa, correto? Vou pular a letra B. O NH3 é constituído por moléculas apolares. Falso, é polar. Então, com isso, eu já elimino a C e a D, que fala que o NH3 é constituído por moléculas apolares. Depois fala que ambos os gases têm alto peso molecular. Falso. Então, analise a alternativa B. O CO2 é constituído por moléculas apolares e é pouco solúvel em água. Mas aí o aluno vai me dizer, mas boy, as moléculas apolares, a água é polar, e se aqui é apolar, é insolúvel na água. Acontece que aqui é um gás, pessoal, e a solubilidade do gás na água depende de outros fatores, como pressão e temperatura. Vocês vão ver que à medida que você diminui a temperatura e aumenta a pressão, aumenta a solubilidade do gás em água. Ou seja, a solubilidade de um gás num líquido não depende só da polaridade, depende de outros fatores, tais como pressão e temperatura. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Pessoal, a questão número 4 fala, metais conduzem eletricidade. Por que os metais conduzem eletricidade? Pessoal, repare bem, eu tenho aqui 2 átomos de cobre. Cobre e metal. Por que os metais são bons condutores de eletricidade, pessoal? Como é que funciona a ligação metálica? Veja bem, o núcleo do átomo, nós sabemos que ele é positivo, ele é formado por prótons e nêutrons. Nêutron não tem carga e próton é positivo, então o núcleo do átomo é positivo. Como o núcleo é positivo, o núcleo de um átomo atrai a eletrosfera do outro. Então o núcleo de um átomo atrai a eletrosfera do outro. Com isso, há a formação de uma nuvem eletrônica que fica se movimentando. Pessoal, o que é corrente elétrica? Fluxo de elétrons ou de íons. No caso dos metais, é fluxo de elétrons. Então, é exatamente esse fluxo de elétrons que faz com que os metais sejam bons condutores de eletricidade. Então, pessoal, é exatamente a formação da nuvem eletrônica. Os elétrons ficam deslocalizados, eles ficam deslocados por toda a estrutura do metal. Então, pessoal, eu poderia, se eu fizer essa afirmação para vocês, é falsa ou verdadeira? No CuCu está tudo no veado. No CuCu está tudo no veado. O que é que vocês acham? Vocês já estão com a mente libidinosa, já estão pensando em outras coisas. Quando eu falo no veado, pessoal, no CuCu está tudo no veado. Ou seja, no CuCu existe uma ligação metálica. Se há ligação metálica, há a formação de uma nuvem eletrônica. E se há a formação de uma nuvem eletrônica, é porque está tudo no veado. Vocês têm a mente muito libidinosa, já estavam pensando em outra coisa. Pessoal, a questão número 5, ela quer saber qual dessas substâncias a molécula é apolar, embora seja formada por átomos de diferentes eletronegatividades. Pessoal, na letra A, realmente a molécula é apolar, porque é uma substância simples.
mas não é formada por átomos de eletronegatividade diferente. São átomos com a mesma eletronegatividade, átomos iguais. Na letra B, a molécula não é apolar. A molécula é polar. Lembre que tem interações de hidrogênio, HF. H2O também, interações de hidrogênio. E NH3 também. Então, reparem, pessoal, hidrogênio, lembrem, hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, interação de hidrogênio. Se é interação de hidrogênio, é porque é de polo, a molécula é polar. Agora, se a gente analisa a molécula CO2, ela é apolar. Por que que ela é apolar? Composto binário com átomo híbrido e a molécula com mais de 2 átomos. Ela é apolar. Entretanto, ela é formada por átomos de eletronegatividades diferentes. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono. A resposta é a letra E. A questão número 6, pessoal, dá vários compostos e quer saber qual deles possui ligação iônica e covalente tripla. Pessoal, se a gente, nós vamos eliminando logo algumas alternativas. A letra A fala em CaI2. Pessoal, CaI2 só tem ligação iônica. Cálcio é metal e iodo é ametal. Correto? Eliminamos a letra E também, metal e ametal. Na realidade, nós ficamos com duas alternativas, pessoal. CaCO3, que tem ligação iônica e covalente, metal e ametal iônica, metal com metal covalente, e a mesma coisa com NaCN. Agora, vamos analisar a estrutura do CaCO3 e do NaCN. Pessoal, o oxigênio está na família 6A, um elemento tem que fazer duas ligações. Olha que aqui faz duas, aqui faz uma, duas. Aqui faz uma, duas, sendo que aqui com cálcio é iônica, metal e ametal, e aqui é covalente. O carbono está na família 4A, tem que fazer 4 ligações, uma, duas, três, 4. Então esse composto realmente tem ligação iônica, metal e ametal, mas não tem covalente tripla, tem covalente dupla. Tem ligação covalente dupla. Agora, quando a gente analisa o NaCN, pessoal, o sódio faz uma ligação iônica aqui. Correto? Mas o carbono tem que fazer 4 ligações. Como ele fez uma, precisa fazer mais 3. 3 e 1, 4. Ou seja, esse composto tem uma ligação iônica e tem também uma ligação covalente tripla. Então a resposta é NaCN. Então a resposta certa é a letra C. A questão número 7... ele quer saber a mesma coisa, átomos formados por eletronegatividade diferente com molécula apolar. Repito, pessoal, aqui, essa questão está repetida, então a 5 está igual a 7 na realidade, né? Então a questão 5 está igual a não. Tem CO2 e aqui no caso tem CS2. Porque aqui a molécula é apolar, mas são átomos com a mesma eletronegatividade. Aqui é polar, não tem átomo híbrido, aqui é polar e aqui também é polar. É CS2, porque é binário, tem átomo híbrido e mais de 2 átomos, correto? Então a molécula é apolar. Entretanto, são átomos com diferentes eletronegatividades. Então a resposta é a letra D. Pessoal, a questão 8, ele quer saber qual a polaridade dessa ligação e qual a polaridade dessa molécula. O que é que eu tenho aqui? Átomos com eletronegatividade diferente. Átomos com eletronegatividade diferente, a ligação é polar. Já aqui, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Um composto binário com átomo híbrido e a molécula com mais de 2 átomos. Ou seja, essa molécula é apolar. Ou seja, a ligação CCl é polar, mas a molécula CCl4 é apolar. Então a resposta dessa questão é molécula polar ou ligação polar e molécula apolar. Polar e apolar. A resposta é a letra E. Pessoal, vocês já perceberam que o quadro é pequeno?
Um minutinho só que eu vou apagar o quadro para a gente continuar. Pessoal, continuando, a questão número 9, ela dá 3 afirmações. Nós vamos analisar essas 3 afirmações e ver quais as que são verdadeiras. A primeira afirmação diz que o Na3PO4 tem ligação iônica e covalente. Pessoal, aqui eu tenho a metal com a metal. A metal com a metal, a ligação é covalente. E metal e a metal, a ligação é iônica. Mesmo aí o aluno diz, boy, como é que sabe que o sódio está ligado ao oxigênio? Ele está ligado, na realidade, ao PO4. Mesmo que ele tivesse ligado ao fósforo, seria metal e a metal. E metal e a metal, a ligação é iônica. Então, esse composto Na3PO4, ele tem a metal com a metal ligação covalente e tem metal e a metal ligação iônica. Então, ele tem ligação iônica e covalente. Então, a afirmação é verdadeira. A segunda afirmação está dizendo que a molécula CS2 é linear. E é verdade, pessoal. Composto binário, molécula triatômica com átomo híbrido. Ela é linear, mas está dizendo que ela é polar. Não, ela é apolar. Composto binário com átomo híbrido e a molécula com mais de 2 átomos, ela é apolar. Então essa segunda afirmação é falsa. E a terceira afirmação está dizendo que a molécula pH3 é piramidal. Pessoal, molécula tetratômica sem átomo híbrido. A molécula é piramidal. Então as verdadeiras são 1 e 3. De acordo aí com o código, 1 e 3 é a letra C. A questão 9, a resposta correta é a letra C. Pessoal, a questão número 10, infelizmente ficou faltando aí uma proposição. Não dá para a gente analisar, só botaram 2. Na questão número 11, pessoal, dá a fórmula estrutural do monóxido de carbono e quer saber quantos elétrons são compartilhados pelos 2 átomos. Pessoal, para que não fique nenhuma dúvida, para que esclareça isso definitivamente, lembrem o seguinte, a ligação covalente, para vocês entenderem talvez mais fácil, ela é uma sociedade. Ela é uma sociedade. Reparem o seguinte, pessoal, Boy e Naldo resolvem fazer uma sociedade. Boy entra com R$1 e Naldo entra com R$1. Ou seja, qual é o capital da sociedade? R$2. No momento que nós fazemos a sociedade, eu passo a ser dono desses R$2 e Naldo também, concordam? Então, isso é uma ligação covalente, é uma sociedade, é um compartilhamento de elétrons, só que, no caso, os sócios são os átomos e o capital, os elétrons. Eles compartilham um par de elétrons e esse par de elétrons fica valendo simultaneamente para os 2 átomos. Quando isso acontece, a ligação é chamada de covalente normal e é representada por um traço. Agora imagine outra sociedade. Naldo chega para mim e diz, vamos fazer uma sociedade. Eu digo para ele, não tenho dinheiro. Ele diz, não, tudo bem, eu entro com capital. Vamos fazer uma sociedade, Naldo entra com R$2, eu não entro com nada, eu vou entrar com trabalho. Mas no momento em que a sociedade é efetivada, mesmo ele entrando com R$2, eu também passo a ser dono dos R$2. Essa ligação é a ligação covalente dativa. E a ligação covalente dativa é representada por uma seta no sentido do átomo que está sendo beneficiado com um par de elétrons. Pessoal, resumindo, não esqueçam isso. Uma ligação covalente sempre compartilha 2 elétrons. Qual a diferença da covalência normal para a dativa? Na normal, cada átomo fornece um elétron. E na dativa, os 2 elétrons vêm de um átomo só. Essa é a diferença. Na ligação covalente normal, cada átomo fornece um elétron. E na dativa, apenas um dos átomos fornece o par de elétrons. Essa é a diferença. Mas sempre há compartilhamento de 2 elétrons, tanto na normal quanto na dativa. Voltando aqui à molécula do monóxido de carbono, quantas ligações eu tenho aqui? 3, 2 normais e uma dativa. Lembre que tanto a normal quanto a dativa são 2 elétrons. Então aqui compartilha 2, aqui compartilha 2 e aqui compartilha 2. Quantos elétrons estão sendo compartilhados aqui no total? 6. Não esqueçam isso, pessoal.
cada ligação covalente compartilha 2 elétrons. Se os 2 elétrons vierem de um átomo só, é dativa. Se vier um elétron de cada átomo, é normal. Então a resposta é 6 elétrons. A resposta foi a letra C. Pessoal, a questão número 12 quer saber, vamos ver qual é a pergunta aqui. A questão número 12 diz o seguinte: uma roupa branca adquiriu uma mancha marrom quando nela derrubaram iodo. Qual dos líquidos a seguir é menos eficaz? Olhe bem, está manchada com iodo. Ele quer saber qual dos líquidos é menos eficaz. Pessoal, o iodo é uma substância simples. Substância simples, a molécula é apolar. Lembre, semelhante dissolve semelhante. Se ele é apolar, o menos indicado vai ser uma molécula polar. O líquido menos indicado vai ser um líquido polar. Pessoal, gasolina e querosene são misturas de hidrocarbonetos, são apolares. Então poderia facilmente tirar a mancha de iodo, correto? Cloreto de sódio é um composto iônico. Agora a molécula da água, pessoal, já vimos que ela é polar. É binário, mas não tem átomo híbrido. Se esse líquido aqui é polar, é o menos indicado para tirar o iodo. Só um minutinho. Pessoal, continuando, a questão número 13 quer saber o tipo de ligação no carbonato de cálcio. Pessoal, já vimos que a metal com a metal, a ligação é covalente. E metal e ametal, a ligação é iônica. Então, esse composto CaCO3, ele tem simultaneamente ligação iônica e covalente. A resposta é a letra E, ligação iônica e covalente. A questão 14, pessoal, quer saber quando é que o hidrogênio produzirá moléculas cujos átomos se unirão por ligações covalentes. Pessoal, a coisa simples, não pode errar uma questão dessa em vestibular, pessoal. O hidrogênio só forma a ligação iônica com metal alcalino ou alcalino terroso, elemento da família 1A ou 2A. Com qualquer outro elemento ele vai formar ligação covalente, correto? Aí ele fala que o hidrogênio formará átomos unidos por ligação com hélio ou lítio. Primeiro, não, porque o hélio é o gás nobre, não vai se combinar, correto? Letra B, oxigênio ou flúor, correto? O oxigênio é a metal e flúor é a metal. Hidrogênio mais a metal, a ligação é covalente. Então a resposta é a letra B. Analisando a letra C, lítio ou flúor? Não, porque o lítio está na família 1A, é metal alcalino. Letra D, oxigênio neônio? Não, porque neônio é gás nobre. E letra E, hélio neônio? Não, porque os dois são gases nobres. Então a resposta é a letra B. Pessoal, a questão número 15 dá essas 3 moléculas, quer saber a polaridade. Isso aqui é uma substância simples, a molécula é apolar. Aqui também é uma substância simples, a molécula também é apolar. Aqui é binário, mas tem átomo híbrido e a molécula tem mais de 2 átomos, então ela também é apolar. Ou seja, todas essas 3 moléculas são apolares. Pessoal, a resposta é a letra C. São todas apolares. Pessoal, a questão de 16 se refere à condutibilidade dos metais. Correto, pessoal? Então, aí ele fala o seguinte, que nos metais, quando uma determinada região de uma peça metálica é aquecida, os elétrons ficam impedidos de se movimentarem. Não tem nada a ver. Eles se movimentam e por isso eles conduzem corrente elétrica. Movimentam-se rapidamente através da estrutura, transferindo energia aos átomos de regiões mais frias. Exatamente o que acontece. Quando você aquece, ele absorve a energia e transfere essa energia aos átomos que possuem menor energia. Então essa é a alternativa correta. Depois ele fala
entram em orbitais de menos energia, facilitando a formação de compartimento de elétrons. Não existe isso. Dirige-se preferencialmente para o interior da estrutura. No momento que ele recebe energia, que ele absorve energia, a tendência dele é passar do nível interno para o nível mais externo. E por último, está dizendo, eles escapam do cristal, fazendo surgir um movimento de cargas contrárias. Não tem nada a ver. Então a resposta foi a letra B, né? Pessoal, a questão 17 diz que um átomo termina em S2P5, pessoal. 2 e 5, 7. Se ele termina em S2P5 é porque ele está na família 7A. Os elementos da família 7A têm 7 elétrons na última camada. Ele vai adquirir estabilidade com 8, quando ele tem configuração de gás nobre. Ele tem 7. Para ficar com 8, ele só precisa fazer uma ligação. Então, os elementos que terminam em S2P5, para adquirir estabilidade, precisa fazer apenas uma ligação. Então, a resposta da questão é somente uma ligação covalente simples. Por que não dupla, pessoal? E dupla ele teria 2 ligações. Como ele tem 7 elétrons, ficaria com 9. Não pode ter mais que 8 na última camada. Pessoal, a questão 18 fala primeiro que essa molécula C3H3Cl pode ter 2 duplas ligações. Está aqui. Eu fiz aqui a forma estrutural. C3H3Cl. Cada hidrogênio só pode ter uma ligação. Cloro, como está em 7A, só pode ter uma ligação também. Já o carbono tem que ter 4. Então repare que esse carbono aqui tem 1, 2, 4. Esse carbono tem 2, mais 2, 4. Esse aqui tem 2, 3, 4. Então, com a fórmula C3H3Cl, eu posso ter 2 duplas ligações? Posso. Depois ele fala, pessoal, que na molécula do ácido fosfórico, olha a fórmula estrutural do ácido fosfórico, pessoal. Vocês vão ver isso mais adiante, pessoal, quando a gente der funções inorgânicas, que ele é um ácido triprótico, por isso que forma 3 hidroxilas. Mas não vamos nos preocupar com isso aqui agora. Aqui está a fórmula estrutural do ácido fosfórico e aqui tem uma ligação dativa. O que é que está dizendo a proposição? E na molécula do ácido fosfórico não há ligação dativa. Ah, sim. Então essa segunda afirmação ela é falsa. Na terceira afirmação, está dizendo que o cloreto de amônio, o NH4Cl, é uma substância que exemplifica a existência de ligação iônica e covalente. Pessoal, é iônica e covalente. Lembre que o hidrogênio com a metal, a ligação é covalente. Agora, pessoal, toda vez que o íon NH4 se liga a metal, ele funciona como um metal. É a única exceção de ligação iônica que não tem metal. É quando o íon NH4 está ligado a uma metal. O íon NH4 ligado a uma metal, ele funciona como um metal. E metal e a metal, a ligação fica iônica. Então, NH4Cl, cloreto de amônio, é um exemplo de um composto que tem ligação iônica e covalente. Verdadeiro. Pessoal, aí depois vem as moléculas CO e HCN apresentam em comum uma ligação covalente tripla. Aqui está a molécula CO. Tem uma ligação covalente dupla e mais uma dativa. E a molécula HCN tem uma tripla ligação. Não é? Agora, pessoal, número 5, façam uma retificação aí. Onde fala em ácido clórico, retifiquem aí ácido clorídrico. É HCl. É ácido clorídrico, correto? Então ele está dizendo que na molécula do ácido clorídrico não há ligação covalente dativa. Então na molécula do ácido clorídrico não há ligação covalente dativa. Então, foram verdadeiras, quais foram as verdadeiras aí no caso? A1, A3 e A5. A resposta é a letra C. Pessoal, agora preste atenção. A questão 19 se refere à molécula NH3. Primeiro, quer saber o tipo de ligação entre o nitrogênio e hidrogênio.
hidrogênio com ametal, a ligação é covalente. Lembre que o hidrogênio só forma iônica com metal alcalino ou alcalino ferroso. Hidrogênio, a ligação entre nitrogênio e hidrogênio, ela é covalente. A ligação covalente resulta de que nós vimos nesse instante compartilhamento de elétrons. A ligação covalente é compartilhamento de elétrons. E essa molécula aqui, ela é uma molécula polar. Por que que ela é uma molécula polar, pessoal? Ela é um composto binário sem átomo híbrido. Composto binário sem átomo híbrido, a molécula é polar. Então, repetindo, a ligação entre nitrogênio e hidrogênio é covalente, ou seja, hidrogênio com ametal. A ligação covalente resulta do compartilhamento de elétrons. E a molécula NH3 é polar, é um composto binário sem átomo híbrido. A resposta é a letra D. Pessoal, nós já começamos o módulo 2, porque solubilidade da substância e ligações intermoleculares já estava no módulo 2. Mas já vamos entrar no próximo assunto em radioatividade. Então a nossa próxima teleaula já começa com radioatividade. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.